nome é Adrielen Carraro de Almeida, sou professora de língua portuguesa e língua inglesa e hoje eu vou apresentar minha aula sobre expressões idiomáticas da língua inglesa, do terceiro ano. Bom dia, terceiro ano! How are you? I hope you are fine. Eu espero que vocês estejam bem. Today, in our class, we are going to talk about vocabulary. And for this, então, hoje na aula nós vamos falar sobre vocabulário e para isso nós vamos precisar de um auxílio dos filmes, pois é lá que se encontram a maioria dos vocabulários usados no dia a dia dos falantes, já que a escrita não é uma referência muito boa nesse tipo de situação. Nós temos vários gêneros de filmes, mas vamos trabalhar com a animação, que é aquele contexto mais tranquilo para ser trabalhado. Bom, quando a gente fala de expressões idiomáticas, quando a gente fala de expressões do dia a dia, é muito comum que a gente use também um termo chamado gírias aqui no Brasil. Em inglês, we call slang words, ok? Slang words. Numa tradução literal, ficaria mesmo como gírias. E falando em tradução literal, é muito importante que a gente se lembre que a gente não pode fazer isso quando se tratam dessas gírias. Porque numa tradução literal, a gente vai perder algum sentido do que aquilo significa na língua dos falantes. E é importante a gente lembrar que todos os falantes de todas as línguas possuem expressões próprias e possuem gírias no seu próprio idioma. Então, aqui no Brasil a gente tem os falantes ingleses, sejam de onde eles forem, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, todos eles possuem as suas próprias gírias, ok? Outra coisa importante é que se trata de informal language. Então, é uma linguagem muito informal que a gente não consegue captar através dos livros, né? Ou das frases escritas. Por isso que a gente vai pedir ajuda ali dos nossos filmes. Já que a maioria deles acontecem no momento de fala, né? Então, use it in speaking, na nossa fala. Quando a gente está com dúvida, nós temos 3 perguntinhas essenciais para sanar as nossas dúvidas. E é importante que vocês se lembrem disso, né? A primeira, nós vemos aqui, what is the meaning of? What is the meaning of? Meaning é significado. Mean é significar. Guardem essa informação que é importante. Então, quando você não sabe o que a pessoa falou, você pode perguntar, formular essa pergunta e depois do off você indica a palavra que ela falou na língua inglesa. Então, vamos supor que você não sabe o que significa book. Você falaria para essa pessoa, what is the meaning of book? E aí a pessoa vai te responder tentando achar outras palavras para responder a sua pergunta, mas ela não vai usar aquela mesma expressão porque ela sabe que você não entendeu. O segundo é what is that mean? Esse você não precisa colocar a palavra que você não entendeu, porque a gente já indica que isso aconteceu durante um diálogo. Então a pessoa vai parar e vai se perguntar o que será que ela disse que você não entendeu. E provavelmente ela vai repetir para você confirmar isso. Já na terceira pergunta, ela é um pouquinho diferente, porque você vai trabalhar com tradução nesse caso. E para o nativo traduzir algo para você, ele precisa necessariamente saber a sua língua materna, né? Então, no caso, se você estiver falando com um nativo americano e você perguntar how can I say livro in English, e ele não souber falar o português, ele não vai conseguir te entender e não vai conseguir sanar a sua dúvida, né? Ele não vai conseguir te responder ali. Então, para essas 2 primeiras, você fala somente inglês. Para a terceira, é um método de tradução. Muito bem. Passando para o filme em si, o filme escolhido para a aula de hoje foi o Toy Story 4, porque a maioria de vocês certamente já conhece aí da infância de vocês e já tem alguma vivência em relação a esse filme, por mais que você não tenha assistido o 4, né, ainda. E aí, a gente vai trabalhar em cima deles para ver essas expressões. Para isso, eu vou passar um pedacinho do trailer bem curtinho para que vocês consigam acompanhar a ideia do que eu estou falando. Então, rapidinho. Yeah.
everyone. Bonnie made a friend in class. Oh, she's already making friends. No, she literally made a new friend. I want you to meet Forky. Hi. Hi. He's a spook. Yes, yeah, I know. Forky is the most important toy to Bonnie right now. We all have to make sure nothing happens to him. Woody, we have a situation. I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. É bem rapidinho, só para que a gente consiga acompanhar umas primeiras expressões que foram passadas nesses 30 segundinhos de trailer. E, logicamente, eu vou falar elas de novo para vocês, porque né, é muito rápido e mesmo com uma leitura ali de legenda fica inviável que a gente se lembre de tudo, né? Então a primeira que já aparece logo no título é referente à story. Toy Story é a história de um brinquedo, né? Toy é brinquedo. E aí tem muita gente que acaba confundindo o history com o story. E a gente precisa se lembrar que history é usado para a disciplina de história que vocês têm, so the history subject, and para a história no sentido de história do mundo, por exemplo, a história de Roma, história, não sei, do Brasil, ou alguma coisa nesse sentido mais histórico. Agora, story é para você contar histórias que não estão relacionadas a nada disso, né? A nada muito específico de uma situação de um país ou algo assim, é algo seu. Então, no caso ali do filme, é a história dos brinquedos, mas certamente você já ouviu essa expressão, porque todos vocês têm Instagram, né? Então, vocês já devem ter feito um story, né, com uma foto, com algum vídeo, alguma legenda, alguma coisa assim, e publicado nas redes sociais de vocês. Então, essa parte eu acredito que seja a mais tranquila de todas. A próxima expressão que é bem utilizada, né, pelos falantes da língua inglesa e que é apresentado logo no primeiro momento do trailer é relativo ao verbo make, tá? Make, ele é um verbo irregular, então quando a gente coloca ele no passado, como nós vimos na aula anterior, ele vira made, né? Ele tem um processo diferente de outros verbos que são regulares, isso vocês devem se lembrar, né? E aí, o Woody, que é o bonequinho, ele fala: Everyone, Bonnie made a friend in class. Made a friend is an expression. Então, é uma expressão utilizada para fazer amigos, mas ela não tem o sentido literal, porque se lembrem, a gente não pode ter um sentido literal nesse caso. Made a friend é fazer amigos no sentido de conversar, criar laços de amizade, esse tipo de coisa. Mas a Bonnie, ela não fez amigos nesse sentido, ela fez no sentido literal. Então é importante a gente lembrar que as expressões, elas sempre trabalham com sentido figurado e sentido literal. E isso certamente vocês já viram aí em português em algum momento. E aí, a Dolly, que é a bonequinha, fica, né, comovida, porque era o primeiro dia de aula dela e ela já estava fazendo amigos, né, se interagindo e tudo mais. E aí o Woody fala, não, ela literalmente fez o amigo dela, que é o Forky, que é o garfinho, né, que ele aparece aqui sendo feito. Então, literally made a friend. Aí é no sentido literal de fazer alguma coisa no verbo make. Essas expressões, elas são bem utilizadas na língua inglesa. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, como make a mistake, é cometer um erro, make excuses, excuse é de licença ou algo assim, mas nesse caso seria de desculpa. Então, você dá desculpa quando você não quer alguma coisa. Make a suggestion, então dar uma sugestão, apontar uma sugestão. Nós temos outros verbos que podem atuar como sinônimos aí nesse caso. E make money. E money, eu sei que vocês conhecem essa palavrinha, né, de um tempinho. Então, make money não é literalmente fazer dinheiro. A gente não trabalha num banco, né? E sim de trabalhar. So, work hard, né, trabalhar duro para fazer dinheiro. Muito bem. E aí,
Já finalizando a nossa questão de expressões utilizadas e usando essa questão verbal, lá no trailer, numa parte que a gente não viu, então a tarefa de casa de vocês, pesquisar esse trailer, reassistir com legenda para responder essa perguntinha. Tem um momento que o Woody vai falar to make sure, to make sure. E aí, eu quero saber de vocês, what is the meaning of the verb to make in this case? Então, qual que é o significado, lembra lá daquela perguntinha, do verbo to make, e aí o complemento dele ali, sure. Então, qual é o sentido dele ali naquela frase? O que você acha que essa expressão que ele falou naquele contexto significa? Ok? Isso para a próxima aula, naturalmente, vocês vão precisar de internet e outras coisas aí. Vocês podem pesquisar e a gente fala disso na sequência, ok? Goodbye!